Hare Krishna, eu sou Alice Gomes. Eu contei a minha história em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês e o link da página do Facebook, que é Histórias Védicas, e o canal no YouTube Jagannatha Bhakti, que é onde eu conto as histórias e eu conto um pouco da minha vida também, um pouco da minha Hare vida. Eu conheci o movimento Hare Krishna quando eu tinha 10 anos. As pessoas lá me chamam de Tulasi Devi. E quem quiser ver lá na Boutique Jagannatha, eu falei no outro vídeo, lá tem murtis que eu faço, deidades, tem roupinhas, tem acessórios para deidades, tem bijuteria, tem um monte de coisa lá. Quem quiser lá ver, encomendar, tá aqui o link. Tem pintura lá. Essa daqui é uma pintura de Jagannatha que eu fiz na tela. Tirei na tela porque aí a pessoa coloca a moldura que quiser. Tudo está lá, quem quiser vai lá conferir. E eu fiz essa página para contar algumas histórias védicas que a gente não acha facilmente. Então eu tô aqui contando histórias, espero que vocês gostem. E eu tô contando a história do Mahabharata. O Mahabharata não é muito fácil de ser encontrado em português. Tem alguns vídeos, alguns filmes legendados, mas é muito raro. E a maioria tá na língua indiana mesmo, não tem em inglês. Então, pra quem quiser pelo menos saber o básico, aí eu tô contando ela. E eu tava contando lendo o livro, só que aí ia demorar demais, gente. Ia demorar pra caramba. Eu tô lendo o livro e eu vou contando aqui aos poucos, porque o livro é bem grande. E eu espero que vocês gostem e acompanhem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. A história do Mahabharata começa com o rei Pandu, que é o pai dos Pandavas, né? Arjuna, todo mundo já ouviu falar do Arjuna, e dos irmãos dele. Então, para dar uma resumida, né, que eu já contei lá, mas como eu tô contando agora aqui, falando pessoalmente, sem ser apenas o áudio. Então, foi o seguinte, dar um resumo. O rei Pandu, ele estava na floresta, porque ele foi exilado, porque ele estava caçando na floresta, e ele sem querer atingiu um sábio que estava meditando. Então, atingir um sábio na Índia é um pecado muito grande, então ele podia acontecer alguma coisa muito ruim com ele. Aí aquele sábio, para poder ele se livrar daquela coisa que podia acontecer com ele, aquela coisa ruim que poderia acontecer com o rei, né? Então o sábio foi e lançou digamos assim, uma maldição em cima dele, para que aliviasse a barra, né? Imagina, a coisa devia ser bem feia mesmo. Então o sábio disse: olha, eu estava me preparando para ter um filho com a minha esposa. Então, já que você me feriu justamente nessa época, você está condenado a nunca poder ter um filho. Coisa, né?
Então, ele não podia ter filho, ele não podia nem se aproximar das esposas dele. Ele tinha 2 esposas, uma chamada Madre e a rainha Kunti, que é a mãe de Ajna. Então o rei ficou condenado a isso. Ele não podia se aproximar das esposas dele. Ele podia conviver com elas, ter amizade e tal, mas nada de chegar perto. Aí quando foi um dia, ele estava no campo, então ele viu a esposa mais jovem dele, a Madre. Ele achou ela tão bonita, né? O cabelo dela voando nela, o corpo dela. Ele achou ela assim muito linda e ele acabou, mesmo ele sabendo daquela maldição que ele tinha, ele acabou de certa forma assim seduzido por ela, né? Sem querer, mesmo ela sem querer, porque ela também sabia da maldição, então ela nem chegava perto. Então, mas mesmo assim ele acabou perdendo o controle. Aí ele chegou perto dela, abraçou ela tal, e ela ficou desesperada. Não, não, sai de perto de mim, você pode morrer, né? E tal, mesmo assim ele ficou feliz de tudo e abraçava ela e ela, me solta, aquela coisa. E desesperada, porque ela amava ele, né? Eles se amavam, né? Mas eles não podiam ter nada por causa da maldição. Então, infelizmente, quando aconteceu aquilo, o rei teve um ataque. O coração dele parou, né? Triste. Então, quando o coração dele parou, ele morreu. E a esposa dele, Madre, ela ficou desesperada, né? Porque ela estava se sentindo culpada. Ela, poxa, eu passei tanto tempo evitando, né? E de repente isso aconteceu. Então ela ficou desesperada, ela chorando. E aí, quando foi... Então, aí a outra esposa, a rainha Kunti, escutou, né? Aquele choro lá, aquele choro desesperado, ela gritando. Quando chegou lá, ela viu o rei lá estendido, né? O rei morto e a rainha chorando. Então a rainha Kunti perguntou, Madre, o que aconteceu? Aí ela foi e explicou, né? Que ele tinha tentado abraçar ela, que ela tinha tentado evitar, mas não teve jeito. Então a rainha Kunti, assim, ela era a esposa mais velha, né? No caso, e ela sentiu um pouco de ciúme. Porque o rei procurou Madre, né? Não procurou ela. Mas aí ela censurou, assim, de certa forma. Mas, Madre, você sabia, né? Você sabia que a gente não podia ter nada com ele. Que a gente não podia nem sorrir pra ele, pra poder não causar nenhuma vontade dele se aproximar da gente. Mas aí, quando foi depois, ela caiu em si, né? Tadinha da Madre, ela já estava lá desesperada, se sentindo culpada, o rei morreu. E ela não ia ajudar, né? Ficando censurando ela daquele jeito. Então, ela foi e disse, Madre, vamos parar de chorar. As coisas são como tem que ser, né? A vontade dos deuses foi essa. E infelizmente não há mais o que fazer. Então, a gente tem que contar para os nossos filhos o que aconteceu. Aí pronto, aí pronto. Então a princesa Madre foi e teve que se conformar, né? Ficou desesperada e tudo. Mas assim, havia um costume na Índia que quando o esposo morre, ou abandona o corpo, né? Que a gente não fala morre, porque realmente ninguém morre. Mas havia esse costume. Quando o esposo se vai, a esposa vai também. Então eles, naquela época, eles cremavam. Ainda hoje na Índia crema, né? Porque não se enterra. Mas a esposa ia junto com o esposo. Ela mesma decidia ir, ela não queria viver sem ele, então ela se atirava na pira de fogo, porque eles acreditam que eles vão se encontrar do outro lado, né? Então a rainha Kunti disse que ia com ele, porque ela era a esposa mais velha. Mas Madre disse, mas você é a mais velha, você tem mais capacidade de criar nossos filhos que eu. Então, já que a culpa foi minha, já que ele estava atrás de mim, então acho que eu que devo ir com ele. Então a rainha Kunti ficou um pouquinho ciumada de novo, né? Pensando, poxa, ela vai com ele. Mas assim, ela foi, apesar dos sentimentos humanos, a rainha Kunti era muito sensata. Então ela
ficou triste, né? Assim, porque ela não queria, ela também era apegada a eles. Mas já não podia fazer mais nada, aconteceu e não tinha mais o que fazer. Então ela aceitou. Então os Pandavas, eles são os 5 filhos dos deuses. Eles têm uma história bem bonita. Então Yudhishthira, o filho mais velho, quando ele chegou em casa, ele não viu ninguém, né? Então ele, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Tá muito estranho isso. Aí ele foi naquela direção que o pai dele estava acostumado a colher os vegetais, né? E levar para casa. Então o que foi que aconteceu? Ele foi, escutou, o vento trouxe o som da mãe dele chorando. Então quando ele chegou lá, né? Ele, mamãe, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Por que a senhora tá assim, tá chorando? Aí ela chorando, né? Baixinho e tal. Aí ela falou, meu filho, seu pai morreu. Estamos só nós e Deus agora. Então ele disse, mas como? Nosso pai era invencível, né? Ele era tão poderoso, ele não podia, ninguém podia matar nosso pai. O que aconteceu? Aí ela foi e disse que contaria depois, né, o problema, o que estava acontecendo, da maldição e tal. Mas infelizmente tinha que cuidar de voltar para o reino de onde eles tinham sido exilados, né? E, assim, aí ela foi, contou para ele, né, que agora eles precisavam fazer o funeral, né, do pai dele e da terceira madre. E eles precisavam voltar ao reino do qual eles tinham, do qual ele tinha saído, né? Ele próprio se exilou, porque ele não foi expulso, ele se exilou por causa da maldição. Então quando ele recebeu a maldição, ele não via mais sentido naquela vida de rei, né, e tal. Ele quis ir para a floresta, viver aquela vida de austeridade, mas agora que ele tinha morrido, eles precisavam retornar ao reino. Então, eles foram lá, né, pegar o corpo. Aí voltaram para o reino. Então, no caminho, a rainha explicou sobre a maldição do sábio e tal. E aí ele perguntou, mas mãe, meu pai tem 5 filhos, né, como é que pode uma coisa dessa? Aí ela explicou que ela, quando era pequena, uma mocinha, assim, 12, 13 anos, ela recebeu um mantra. Aí a rainha Kunti explicou aos filhos que aquele mantra, ela podia ter qualquer bênção de qualquer semideus, ela podia invocar qualquer um deles e pedir o que quisesse. Então, como o rei não podia ter filhos, né, eles não iam poder ter filhos, nenhum deles, então ela invocou os semideuses e pediu para ter filhos deles. Então, Ajna era filho do deus da chuva, o deus Indra, rei dos céus. Yudhishthira, o mais velho, é filho de Yamaraja, o deus de Dharma. Vayu era o super poderoso, ele tinha superpoderes. Ele era um tipo de Sansão. Ele era filho do deus do vento. E os outros dois, Nakula e Sahadeva, eram gêmeos, eram filhos dos deuses que eram médicos celestiais. Então, assim, porque os dois gêmeos, os mais novos, eles eram filhos de Madre. Então, como Madre não podia ter filho também, como Repando, ela emprestou o mantra e ela teve os filhos gêmeos dos semideuses, que são considerados como os médicos celestiais. Então, assim, nasceram os 5 Pandavas, os filhos dos deuses. Bom, o vídeo já tá ficando bem longo e isso vai ficar pro próximo vídeo. Como era a relação dos Pandavas com os filhos de Dhritarashtra. É bem interessante. Não perca. No próximo vídeo eu falo. Então, Hare Krishna. E eu agradeço a paciência de quem assistiu. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aguarde os próximos vídeos. Hare Krishna.